Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não é a hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sabin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para você arrasar com o corretor do Enem e conseguir o seu mais 900 tão sonhado, que vai te garantir uma vaguinha ali na universidade, certo? Nós estamos dando seguimento ao projeto 100 em 100 redações nos 100 dias prévios ao Enem. Foi iniciado no dia 3 de agosto e vai ser concluído lá no dia 12 de novembro, que também é conhecido como a véspera do Enem 2022. É no dia 13 do 11 que a gente descobre finalmente qual é o tema da redação do Enem 2022. Mas até lá, a gente vai trazendo vários temas, a gente vai tentando acertar, a gente vai construindo aos poucos nossos conhecimentos sobre redação para fazer uma ótima redação lá no dia, certo? O tema de hoje é bem polêmico, bastante atual e pode ser que caia no Enem, por que não? Simbologia de monumentos históricos. Essa é a nossa redação de número 17 desse nosso projeto maravilhoso aqui do YouTube. Para quem está chegando agora, eu sempre coloco ali a legendinha com os itens básicos que devem constar no parágrafo em questão. Aqui, obviamente, nós vamos começar pela introdução, e aí são três itens básicos primordiais que você não pode deixar de colocar: repertório sociocultural, contextualização e tese. Lembrando que a tese são dois caminhos, duas causas, duas consequências que você vai abordar para expandir o seu tema e desenvolver uma bela de uma redação. Então vamos lá. Segundo o filósofo brasileiro Leandro Carnal, infelizmente nós estamos ficando sem símbolos, estamos ficando sem referências de honestidade. Coloquei um bom repertório sociocultural, uma citação de um cara bastante famoso, que é o Leandro Carnal, que está toda hora por aí pela mídia, pelo YouTube, bastante conhecido. Vamos contextualizar. Analogamente a esse pensamento, a oposição aos monumentos históricos ocorre pela análise feita pelas pessoas acerca da representatividade dessas obras no cenário diário e do desrespeito a determinados grupos de tê-los em locais públicos importantes. O debate aqui se faz por isso. Há os monumentos históricos e há pessoas que fazem oposição a esses monumentos pela representatividade dessas pessoas que estão ali transformadas em monumentos. Aí eu vou trazer o que na minha tese? Eu vou trazer um lado pró e um lado contra, e seriam duas reflexões sobre o que poderia significar, qual seria essa simbologia desses monumentos. Desse modo, sua simbologia é dúbia, a depender da concepção de quem os observa. Aí vem a minha tese. Ela pode ser tida como uma homenagem devida a indivíduos desprezíveis do passado, argumento 1, ou feito uma lembrança dos erros humanos de outrora que não devem ser repetidos. Percebeu que eu coloquei dois caminhos aí. Um lado de que você pode encarar os opositores desses monumentos, eles podem encarar que esses monumentos constituem homenagens indevidas a esses indivíduos desprezíveis do passado, pessoas que cometeram atrocidades em outros tempos, ou você pode encarar isso como uma lembrança dos erros humanos. Você colocar um cara lá que ele representa algo negativo, para a gente olhar para ele e lembrar que no nosso passado houve algo negativo que não deve ser repetido nos dias atuais. Certinho? Então aqui está a minha introdução. É, só relembrando, no D1 então eu vou falar dessa homenagem devida. E aí no D2 eu falo da lembrança dos erros humanos. Novamente, uma legendinha ali embaixo. No parágrafo de desenvolvimento, você precisa de 4 itens básicos para você ficar apto a tirar o seu mais 900. Você precisa de um desenvolvimento que tenha um tópico frasal, que tenha um repertório sociocultural, que tenha a elaboração do seu argumento e que tenha uma conclusão. Tópico frasal é aquela pincelada rápida do que vai ser abordado e aí você vai desenvolver melhor nas próximas frases, com os próximos itens, certo? Primeiramente, destaca-se que a história pertence aos vitoriosos. Todavia, nem sempre a glória fica com os melhores seres humanos. A gente sabe que a história
como é contada hoje, ela pertence mais aos vitoriosos. Por exemplo, quando a gente fala dos índios, o povo indígena brasileiro, cadê a bibliografia deles? Cadê o lado deles da história? Como que você sabe, como eles se sentiram, como que eles encararam o descobrimento, entre aspas, né, a invasão portuguesa, a invasão europeia aqui na América do Sul, aqui no nosso território? A gente não sabe, a gente tem lá o acesso às cartas de Pero Vaz de Caminha, toda a bibliografia portuguesa, aquela literatura falando de como eram as terras que eles estavam desbravando, com o olhar do vitorioso, o cara que chegou aqui e dizimou várias e várias culturas, várias e várias tribos. Mas não tem das pessoas que sofreram aquelas atrocidades. Aí eu coloquei ali, todavia nem sempre a glória fica com os melhores seres humanos, porque na minha humilde e singela opinião, o indígena que estava aqui cuidando da vida dele é um ser humano melhor do que o cara que chegou aqui e achou que tinha que ensinar o índio como que rezava, como que vivia, como que encarava a vida. Houve uma imposição de um estilo de vida aos indígenas, gerou um desacerto, e nesse desacerto os europeus decidiram por escravizá-los, por matá-los. Então, eu vejo como seres humanos piores, como se fossem vilões de uma história. Consoante o ensaísta alemão Walter Benjamin, nunca houve um movimento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Aí esse ensaísta alemão, ele tem essa visão de que esses monumentos da cultura, eles representam alguma atrocidade cometida em algum momento, alguma barbárie. E aí ele corrobora esse ponto de vista de que não se deve ter esses monumentos históricos, que se deve derrubá-los, como tem acontecido em várias partes do mundo, e houve aqui no Brasil um fato que eu vou citar na minha elaboração. Sob esse viés, os indivíduos homenageados em forma de monumentos constituem a classe de opressores de outras épocas. E esta constatação enerva aqueles cujo senso crítico condena tais atos, feito a queima da estátua do bandeirante Borba Gato, figura ligada à exploração e dizimação de índios e negros em São Paulo. Houve esse episódio, liderado pelo ativista Paulo Galo, que ele achou que deveria haver essa queima do Borba Gato pela essa representatividade negativa que ele tem na história. É uma figura, um bandeirante, né? Quem estuda a história sabe o que os bandeirantes faziam. Foi uma figura que teve ligação com a exploração e dizimação de índios e negros, logo não se enxerga para quem se opõe, para quem tem essa visão do Walter Benjamin, não se acha digno ter um cara desse lá num local público, exposto para os habitantes de São Paulo, porque não se vê ali um ser digno de homenagem. E aí eu concluo. Logo, opor-se à manutenção deles é um ato de resistência e acerto de contas com o malévolo ontem, que ainda influencia as relações sociais contemporâneas. O fato de ter havido essa exploração dos indígenas, o fato de ter havido a escravidão, e aí eu coloco malévolo ontem, tem influência ainda no presente. Quando a gente fala de demarcação de terras indígenas, de como as pessoas enxergam o povo indígena, aquela coisa, né? Tipo, eu odeio o termo povo indígena, a própria perseguição contra os negros ainda no dia atual, tudo que aconteceu no passado tem reflexo ainda hoje. Dessa forma, quando você encara uma estátua de um bandeirante, muitas pessoas veem aquilo como uma homenagem e veem aquilo como um absurdo, porque se esse cara que contribuiu para que a gente hoje tenha um cenário adverso para os indígenas e para os negros, por exemplo, como que esse cara vai estar sendo homenageado? Como que esse cara vai estar numa praça, vai estar num local público com um monumento gigantesco? E aí tem algumas outras versões falando que a própria estátua do Borba Gato não era uma homenagem, era algo até para, digamos assim, zoá-lo, para usar um termo mais popular, mas eu não tenho muito conhecimento disso. E aí
eu estou me atendo aqui aos fatos de que houve essa queima da estátua por ele ser uma figura ligada a essas mazelas do passado e que acabam tendo influência ainda nos dias atuais. Belezinha? Então eu tenho um D1 com todos os elementos necessários, tem tópico frasal, tem repertório, tem elaboração, tem conclusão. Meu D1 está completinho e eu posso partir para o D2. Lembra que no D2 eu ia trazer uma outra visão. Quando eu vou trazer uma visão diferente, a gente vai introduzir esse parágrafo com um conectivo de adversidade, um conectivo de contrariedade. Por isso, coloquei ali, entretanto, trazendo, falando ao corretor, eu falei isso no D1, entretanto, todavia, mas, porém, eu vou trazer uma ideia um pouco diferente aqui no D2 para mostrar um outro lado da moeda. Já mostrei o cara, agora eu vou mostrar o coroa. Entretanto, erguê-los também pode ser um artifício para derrubar quaisquer ideais retrógrados que almejam assombrar o presente. Conforme o empreendedor estadunidense Henry Ford, o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso do futuro. Olha como eu vou trabalhar agora esse repertório. Dentro desse contexto, ainda que fira, deve-se recordar dos acontecimentos trágicos, assim como os alemães o fizeram ao aprovarem a construção de um memorial do Holocausto, de modo que o povo jamais se esqueça das vítimas de Adolf Hitler e sua busca pela raça ariana pura. Dessa forma, os blocos de concreto em Berlim simbolizam uma chaga na história da nação e um jeito de sempre haver vigilância em relação aos direitos de todos os grupos sociais. Qual foi a minha ideia aqui desse D2? Já comecei ali. Erguê-los também pode ser o quê? O fato de eles serem erguidos pode ser um artifício para que não se traga de volta ideias ruins, comportamentos ruins do passado. Aí eu trago uma frase do Henry Ford que se encaixa nisso. Ó, o passado serve para a gente evidenciar as nossas falhas, hein? E eles vão nortear o nosso futuro. Se a gente esquece o passado, se a gente queima a estátua do Borba Gato, talvez a gente não reflita sobre os bandeirantes, a gente não reflita sobre o passado do povo indígena no Brasil, o passado do povo negro no Brasil, e aí a gente pode cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. E aí eu trago o exemplo. Lá na Alemanha, o que que eles optaram por fazer? Construir um memorial do Holocausto, para que o povo alemão de 2022 ele saiba o que aconteceu lá nos anos 40. Eles saibam as atrocidades que foram cometidas em nome lá da Alemanha, do povo deles. E talvez esse não seja o melhor caminho. Não estou fazendo nenhuma. Não estou concluindo nada, tá, gente? Não estou afirmando, estou trazendo um outro lado da moeda. Será que a gente ficar olhando aqueles blocos de concreto que simbolizam uma chaga na história não é melhor do que não ter a estátua do Borba Gato? Não, será que não é melhor do que simplesmente pôr fogo e tentar queimar o passado? Olha que simbologia que pode haver. Será que se eu queimo uma estátua, eu também não estou queimando as memórias do passado? Como os próprios nazistas fizeram lá com a questão dos livros, vamos queimar os livros. Se a gente queima os livros, se a gente queima os documentos históricos, a gente perde o nosso contato com o passado. Talvez não seja o melhor caminho você construir uma estátua, por exemplo, do Hitler, mas um memorial do Holocausto, para você manter vivo esse acontecimento, para que as pessoas não esqueçam a crueldade que foi cometida naquela época, talvez seja um jeito bom de haver sempre essa vigilância, uma eterna vigilância em relação ao direito de todos os grupos sociais. Percebem que eu trabalhei aqui um outro lado. Não consigo definir muita coisa, porque vai acabar muito sendo uma coisa pessoal, particular, não, eu acho que minha ideia bate mais com D1. Vamos queimar tudo, vamos derrubar a estátua. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, se eu não me engano, também foram feito algo parecido, jogaram lá no fundo do rio. E tem essa visão do lado da Alemanha. Tipo, por que não manter essa memória ruim viva para que, como o Henry Ford falou,
ele norteia o progresso do futuro, evidenciar as nossas falhas passadas para nortear o progresso futuro. Talvez seja um bom caminho. Talvez, por exemplo, se a gente tivesse hoje um memorial da ditadura militar, não tivessem pessoas hoje que clamassem pelo fim, pelo retorno da ditadura, que seria aí o fim da liberdade de expressão, o fim de vários direitos que nós recuperamos com a redemocratização brasileira e que foram perdidos durante a ditadura. Esse descolamento histórico faz com que a gente cometa erros novamente, sendo que muitos historiadores apontam isso, como o ser humano está vivendo em ciclos. O Homo sapiens, ele está vivendo em ciclos. Então, ou aconteceram coisas no passado que a gente esquece e a gente repete. E aí passa-se uma borracha na história, e aí e os caras que têm o domínio desses acontecimentos, eles pegam, estudam o modus operandi, digamos assim, e falam: opa, em tal eleição um candidato se vendeu como isso e aquilo, a população comprou essa lorota e votou nele. E aí, 20, 30, 40 anos depois, você tem uma pessoa que age da mesma forma. Não, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado. Praticamente fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V daquele candidato do passado, ele vai lá e elege, e a gente que acaba se tornando um povo sem memória, a gente repete erros do passado. E tem uma frase, nossa, eu não vou lembrar de quem é, fala que a história ela acontece uma vez, como, digamos assim, como uma coisa inédita, e depois ela é só uma repetição. A partir da segunda vez, ela acaba sendo apenas uma repetição do passado, não acaba não tendo novidade. Isso daí acontece várias vezes. E aí, talvez esses monumentos históricos possam simbolizar essa manutenção do passado vivo, mesmo que triste, para que o nosso futuro não seja tão triste ou mais triste do que foi o passado, beleza? Então, D1 está completinho, D2 está completinho, trouxe duas visões diferentes e agora eu vou concluir, porque a nossa redação do Enem exige uma intervenção. A conclusão é o parágrafo mais chatinho, como vocês podem ver, a legendinha ali está maior, porque nós temos 6 elementos na conclusão. Primeiramente, vamos retomar o tema. Conectivo de conclusão, Dessart. A compreensível controvérsia acerca dos monumentos históricos e seus significados na percepção coletiva. Trouxe o tema de volta. Agora eu vou fazer a minha intervenção, que tem 5 elementos, certo? Quais são os 5 elementos? Dá uma colada aí na legenda. Agente, ação, modo e finalidade. O detalhamento seriam exemplos, seria um aprofundamento de qualquer um dos 4 primeiros. Qualquer um desses 4 aí que você pegar, você pode detalhar, você pode exemplificar, aprofundar, e você vai ter o seu detalhamento. Não precisa ter em todos, apenas em um desses 4. Vamos ver como eu fiz aqui a minha intervenção, então. Portanto, cabe ao Ministério da Educação, agente cheque, esclarecer a participação histórica desses elementos. Ação cheque. Por meio de uma disciplina escolar que aborde quem foram aquelas pessoas e como suas ações impactaram a vida de seus semelhantes. Aí eu tenho meu moto. Com qual finalidade? Com o fito de findar a dualidade simbólica no imaginário da sociedade. 4 elementos completos. Agora eu vou fazer o detalhamento da finalidade. Se você findar a dualidade simbólica no imaginário da sociedade, o que vai acontecer? Assim, os cidadãos terão exemplos edificantes e repugnantes para constituir sua honestidade, baseando-se na história de sua pátria, inclusive nos episódios mais tristes, os quais deixam cicatrizes sociais e sábios ensinamentos. Como eu já falei nos outros vídeos, tá, gente? Eu vou tentar não ficar repetitivo, porque serão várias redações, e eu acredito que as pessoas vão acompanhar o projeto ou tudo ou nada. Difícil alguém vir aqui pincelar alguma redação, mas só para relembrar, eu sempre tento pegar a primeira frase da minha redação e aplicar lá na última. Aqui a primeira frase, que é uma citação do Karnal, dizia: infelizmente, nós estamos ficando sem símbolos, estamos ficando sem referências de honestidade. E aí, na última frase da minha redação,
para tentar tirar uma nota máxima de coesão, para mostrar para o corretor que eu tenho começo, meio e fim, meu texto conversa entre si, todos os parágrafos estão conectados, estão ligados, ele tem uma sequência bacana. Eu coloquei aqui, assim, os cidadãos terão exemplos edificantes e repugnantes. Lembra que lá o Karnal falou que nós estamos ficando sem exemplos, sem símbolos. E aí eu coloco que nós vamos ter exemplos tanto bons quanto ruins para constituir a honestidade. Fiz mais um link com uma palavrinha lá da primeira frase. Baseando-se na história de sua pátria, inclusive nos episódios mais tristes, os quais deixam cicatrizes sociais e sábios ensinamentos. E aí é o que eu estava falando lá no D2. Mesmo que seja ruim você saber que houve a escravidão, é importante que você saiba que houve a escravidão, porque você vai ter um senso crítico, você vai ter uma reflexão diferente quando você presenciar uma notícia de que a polícia foi lá e matou 3 jovens negros por coincidência, por engano, que o exército metralhou o carro de uma família negra com 80 tiros. Você acaba tendo uma visão um pouco diferenciada, porque você sabe todos os pontos da história. Você entende que o que acontece com o negro hoje, ele tem um passado, ele tem um porquê. Nós tivemos vários séculos de escravidão. Logo, o que acontece com o negro hoje, ainda tem resquícios do passado. Se o negro não tivesse sido escravizado por séculos, ele não teria a sua humanidade tão reduzida ainda em 2022. Se fosse o contrário, se eu tivesse havido uma escravidão branca, se os negros tivessem escravizado o povo branco, com certeza hoje a polícia trataria o branco de uma forma mais cruel do que trata o negro. Logo, a gente precisa perceber que há uma continuidade histórica e que há por trás do mesmo dos episódios tristes sábios ensinamentos. A gente vai pegar a invasão europeia no Brasil e a gente vai entender porque hoje no índio tem que ter uma lei que proteja suas terras, porque senão vão invadir novamente. Olha a história se repetindo. Em 1500, portugueses espanhóis vieram para a América do Sul, invadiram as terras dos povos indígenas. Nós temos em 2022 os grileiros, os madeireiros, a galera do agronegócio está invadindo novamente as terras indígenas. Olha como a história é cíclica e olha como é importante que a gente conheça o passado para a gente entender o presente e para a gente criar os nossos planos para o futuro. Belezinha? Como eu disse também nos outros vídeos, nem sempre é possível fazer essa ligação, mas sempre que você faz, pode ter certeza que o corretor fica triste porque ele sabe que ele não vai poder tirar ponto de você. Inclusive, ele vai ter que te dar nota máxima de coesão, porque seu texto está muito amarradinho. Ele tem começo, ele tem meio, tem fim. A primeira frase conversa com a última. Isso mostra como o texto está fechadinho. Temos aqui mais uma redação completa. Acredito que tenho entregue para vocês mais uma redação mais 900. Se você discorda, coloca nos comentários por que essa redação não merece o mais 900, por que ela perderia mais de 100 pontos. Já você que gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as outras dezenas de redações que eu vou postar aqui até o dia do Enem. E aí você manda para um coleguinha, aí você dá uma olhadinha no link da descrição, alguns links que eu deixei ali, que podem te ajudar para além desse conteúdo gratuito aqui do YouTube. YouTube, que é um terrenão que eu estou tentando ocupar com a minha pequena vocação para colaborar de uma maneira na obra da educação de vocês, para tentar utilizar os ensinamentos da Cecília Meirelles ao nosso favor aqui em 2022. A ideia realmente é levar esse conteúdo para muitas pessoas, para que vocês possam chegar lá no dia do Enem preparados para qualquer tema de redação. Estou abordando vários e vários eixos temáticos, estou trazendo várias citações, vários repertórios, porque mesmo que não caia esse tema em si, se cair alguma coisa similar, ou se você conseguir pegar uma frasezinha aqui e aplicar lá, você já saiu em vantagem, porque você já chegou bem preparado para desenvolver a sua redação. Belezinha? Então, desejo ótimos estudos a todos, espero que vocês voltem aqui para a redação de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Quero todos acompanhando esse projeto até o final, até a véspera do Enem, eu estou junto com vocês aqui. Um grande abraço
e até mais.